Oi, tudo bem? Eu fiz a minha primeira viagem sozinha recentemente. Eu queria deixar algumas coisas registradas aqui que eu vivi, que eu aprendi, que eu refleti nesses dias lá. Fiz um vlog, tá aqui no canal, eu coloquei lá tudo que eu vivi. E aqui nesse vídeo eu queria passar um pouco da minha perspectiva do que estava se passando na minha cabeça ali, enquanto todas aquelas coisas rolavam. A primeira coisa que eu percebi nessa diferença entre viajar com outras pessoas e viajar sozinha é que a cidade que eu fui é uma cidade histórica, Ouro Preto. Então, tem muita coisa para você visitar, igrejas históricas, museus, mina de ouro. Então, tem muita coisa para você visitar e observar. E eu amo rolês assim, cidades assim, então eu tava realizada. Eu já fiz alguns passeios até com guia turístico mesmo, em outras cidades históricas, só que daí eu tava ou com amigos ou com a minha família. E a primeira grande diferença que eu notei é que sozinha eu consegui observar muito mais as coisas, pelo simples fato de não ter ninguém para eu ficar comentando sobre o que eu tô vendo. E também não tem ninguém para ficar comentando comigo, então eu consegui observar, prestar mais atenção nas coisas. Mas, por conta desse mesmo motivo de estar sozinha, às vezes eu não conseguia prestar atenção nas coisas porque me vinham algumas preocupações da logística da viagem mesmo. Por exemplo, teve um dia lá, no dia que eu fiz o passeio com um guia turístico para as igrejas históricas. A hora que a gente foi visitar uma igreja um pouco mais distante, começou a querer chover. E aí, pronto, já acabou pra mim ali, que eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fechei a janela do quarto? Eu tava em um quarto, era um Airbnb, o quarto era individual, mas o resto da casa era compartilhado. E aí eu tava lá nessa igreja e começou a cair uns pingos e eu já fiquei, meu Deus, eu deixei a janela aberta, vai molhar a cama, vai molhar minhas roupas, vai molhar tudo que tá na mesinha, aonde eu vou dormir. Então, acho que um dos grandes pontos aí de viajar sozinha é que você é a única responsável pela logística da sua viagem. Seja uma janela que ficou aberta, seja as passagens do ônibus, as passagens aéreas. Então, tem um peso maior ali. Não tem com quem você compartilhar as responsabilidades, das pequenas às grandes. Uma coisa que eu gostei muito foi poder fazer as coisas no meu tempo. Absolutamente todas as coisas no meu tempo. Desde eu tô com fome, vou comer agora e não importa o horário, ou não estou com fome, não vou comer agora. Gostei muito desse lugar, vou passar mais tempo aqui. Ah, não gostei desse lugar, vou embora já. Mudar meu roteiro. Enfim, qualquer coisa. Isso aí, pra mim, ter a autonomia total do meu tempo, ter essa liberdade, acho que foi o ponto alto de viajar sozinha. Porque quando você tá com outras pessoas, ainda que sejam seus familiares, seus amigos, seu marido, enfim, qualquer companhia que seja, cada pessoa tem as suas vontades, né? Então, sempre essa viagem vai ser um jogo de um ceder, o outro ir. Ah, enfim, quando você tá sozinha, é tipo, o meu gosto 100%. Amei. Outra coisa é que eu vi que eu sou muito mais desenrolada do que eu imaginei que eu era. E eu fiquei muito orgulhosa disso. Tentaram me aplicar um golpe. Não é bem um golpe, né? Mas aquelas coisas que chamam turista. Tentaram me aplicar umas coisas dessas umas 2 vezes e eu já tava esperta. Já vi que, tipo, cara, não é esse valor. Estão tentando me enganar. Enfim, eu fiquei orgulhosa disso. Eu tava ligeira. Outra coisa é que em momentos de medo, você não tem nenhuma outra opção a não ser enfrentar o seu medo. Quando você tem companhia, seja ela qual for, de duas uma, ou aquela companhia te traz segurança e aí minimiza os seus medos, ou aquela companhia te traz o conforto de não estar sozinho na merda. E aí parece que a merda não é tão merda assim. A primeira vez que eu fui sair lá à noite, eu levei um choque a hora que eu saí do Airbnb, porque assim, de dia é gente subindo, gente descendo, é gente pra todo lado. E de noite não tem uma alma viva na rua. Tipo, qualquer cidade que você vá, uma cidade turística, à noite você sabe que o centrinho é movimentado, sabe? Sempre tem um ponto ali que é movimentado. Não tinha, eu tava no ponto alto da cidade, eu estava no centrinho e não tinha movimento de gente. Então eu levei esse choque de, meu Deus, tá escuro e não tem ninguém na rua e
Cadê essas pessoas? Era 8 e pouco da noite. Aí eu já fiquei com medinho. Mas dessa primeira vez, no primeiro dia, eu jantei num restaurante que fica bem na rua do Airbnb. Então foi bem rapidinho e tal. Ainda assim fiquei com medinho, né? E na segunda vez, no segundo dia, segundo jantar, eu fui em um restaurante um pouquinho mais longe. Ainda era perto, ao ponto de eu ir a pé, voltar a pé, mas era um pouquinho mais longe. E aí, eu fiquei com muito medo na hora de voltar pra casa. Porque se na hora de ir já tinha quase ninguém na rua, na hora de voltar, não tinha ninguém na rua. E aí eu caí na cilada de perguntar pro garçom se era perigoso andar por ali. É perigoso andar por aqui essas horas? Aí ele, olha... viu? Eu achei que o cara ia me confortar, porque ele viu que eu tava sozinha, ele ia me deixar mais confiante. Ele me deixou com mais medo, ele falou que era perigoso, porque tinha muito morador de rua, esse morador de rua era louco, batia nos outros, se ele pedisse dinheiro, você não desse, eles batiam, iam pra cima. E eu ouvindo aquilo, pensando, meu Deus, eu vou ter que voltar embora sozinha a pé. Aí na hora de eu sair desse restaurante, eu estava me cagando de medo. Depois dessa conversa, né, eu tava com mais medo ainda, e assim, parecia que eu tava saindo pra guerra. Pronta pra lutar, pronta pra bater em alguém, pronta pra sair correndo. Mas eu não tinha opção de não enfrentar esses medos. Eu não tinha alguém pra me dar um pouquinho mais de segurança ali. Então, acho que me fez ter mais coragem. Aprendi a ser mais corajosa depois dessa viagem. Outra coisa que eu descobri nessa viagem sozinha é que eu tenho uma trava muito grande em socializar com grupos. Por natureza, eu sou uma pessoa introspectiva. Não sei se tímida, acho que mais introspectiva mesmo. E aí, pra mim, socializar com as pessoas é ok, tranquilo, com uma pessoa aqui, outra pessoa lá, 2 pessoas e tal. Mas um grupo, fazia muito tempo que eu não era exposta a uma situação dessa, de ter que socializar com um grupo de pessoas que já se conhecem e eu sou a novata ali. É tipo, sabe, lembra daquela tensão? Não sei se quando vocês eram adolescentes, crianças acho que nem tanto, mas adolescente que passa por essas crises, né? Mas quando você muda de escola e você chega no meio do ano em uma turma e todo mundo já se conhece, os grupos já estão formados, já são amigos e você é o novato ali. Essa tensão de tipo, ai meu Deus do céu, o que as pessoas estão pensando de mim? Eu senti isso. Acho que fazia muito tempo que eu não era exposta a uma situação dessa, assim, de socializar com grupos formados. Vou explicar, né? Tô falando, não expliquei. O Airbnb que eu fiquei era uma república. E aí, assim que eu cheguei lá, eu tive que socializar com uma pessoa aqui, outra lá, um aqui, né? E tranquilo conversar. Só que teve um momento, à noite, que eu tava me arrumando e tal. E aí eu ouvi que tinha muitas vozes na sala de jantar, na verdade. Tinha muitas vozes vindo de lado. Eu fiquei, mano, tá todo mundo aqui. Tipo, as pessoas que moram nessa casa estão ali e eu vou ter que passar por eles. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. É diferente de, por exemplo, você entrar em um trabalho novo e já ter um grupo de pessoas que já se conhecem e você é um novato. É diferente, porque o objetivo final disso aí é você entregar o seu trabalho. Não é o objetivo final, é você socializar com aquelas pessoas, por mais que faça parte. E ali eu senti que eu tinha necessidade daquelas pessoas gostarem de mim, porque era o meu primeiro dia ali. Foi no primeiro dia. Ai, meu Deus. Foi na primeira noite, e aí eu ouvi que tava todo mundo reunido na sala de jantar. Eu já fiquei em choque. Meu Deus, essas pessoas precisam gostar de mim, porque essa é a casa delas, elas moram aqui, e eu que tô entrando, eu que tô invadindo o espaço deles. Eu não posso ser uma chata. Enfim, eles têm que gostar de mim, porque senão, sei lá, vai que entrem aqui no meu quarto e zoem minhas coisas, porque não gostaram de mim. Aí eu tava com essa pressão de, nossa, tem um grupo de pessoas lá embaixo, que todas elas se conhecem e eu não conheço ninguém, e ainda assim eu preciso que elas gostem de mim. Eu sei que eu fiquei, tipo, uns bons minutos no quarto, pensando, meu Deus, será que eu paro pra conversar com eles ou vou ser entrona demais? Ou tipo, será que eu só cumprimentar e passar reto vai ser mal educada? Eles não vão gostar de mim? Gente, 1000 pensamentos. Até que, a hora que eu decidi, não, eu vou descer do quarto, porque eu tenho que sair, eu tenho que jantar. Eles saíram da sala. Antes de eu descer, eles saíram da sala. Aí a hora que eu passei por lá já não tinha mais ninguém. Então, assim, graças a Deus. Mas eu dei uma sofrida ali. Acho que a última coisa eu senti na
pele que o celular é sim uma fuga da realidade. É totalmente uma fuga da realidade. Você tem 10 mil trabalhos da faculdade pra entregar. Você não quer lidar com isso? Fica no celular. Foge dessa realidade. Você tá em uma roda que tá tendo uma conversa meio desconfortável pra você. Você consegue fugir pro seu celular. Então, assim, tudo ali eu fiz sozinha, né? E almocei sozinha nos restaurantes, jantei sozinha nos restaurantes. E aí, parecia que à noite, eu até compartilhei isso no meu Instagram, numa caixinha de perguntas lá, a sensação de estar sozinha à noite, pra mim, foi ruim, sabe? Durante o dia, fazendo tudo sozinha, almoçando e fazendo tudo sozinha, eu, assim, tranquila, eu amei. Mas à noite, eu me sentia meio entediada, sabe? Nossa, eu queria ficar conversando, eu queria ficar rindo com os meus amigos, eu queria ficar batendo papo. E aí, não sei se é porque eu já tenho esse costume de sempre estar com pessoas à noite, que pra mim foi estranho isso. Parecia que nos lugares que eu tava jantando, ninguém falou isso pra mim, ninguém me olhou estranho, nada aconteceu com as outras pessoas, mas na minha cabeça, eu tava assim, mano, essas pessoas estão me vendo no tédio, as pessoas estão vendo que eu tô achando chato, sabe? Na minha cabeça, eu tava nessa realidade ruim aí. E aí, pra eu fugir dessa realidade, pra eu fugir dos julgamentos que eu achei que tava tendo, eu fugia pro meu celular. Parece que o celular, ele tem o poder de criar uma bolha em volta da gente. E é tudo na nossa cabeça que tá acontecendo essas coisas. Parece que ele tem um poder de criar uma bolha em volta da gente e você tá protegido do julgamento das pessoas. Protegido do que as pessoas estão pensando a seu respeito. Mas, tipo, nada mudou. Sua situação ali não mudou. O que mudou é que você tá enfiado no celular, rolando o feed, enfim. E ali eu entendi na pele que o celular automaticamente, tipo, eu tava lá prestando atenção nas coisas, nossa, a paisagem, a comida e não sei o que. E eu tentava prestar atenção na conversa das pessoas das outras mesas pra eu me entreter ali mentalmente, né? Eu não queria ficar no celular. E aí, a hora que me vinha esses pensamentos de, mano, essas pessoas estão vendo que eu tô entediada e tal, que, tipo, eu queria estar conversando. E aí, eu fugia pro meu celular e ficava lá vendo nada, sabe? Coisa aleatória. Então, aí eu me sentia meio que protegida quando eu pegava o celular. Olha que maluquice. No fim de tudo, eu voltei tendo a certeza de que eu preciso das pessoas. Eu preciso de Deus em todo tempo e em todo lugar. E eu preciso descobrir o mundo que Deus fez. É isso. Eu espero repetir essa experiência mais vezes, foi muito legal. Se você tá pensando, ou se você nunca pensou em fazer uma viagem sozinho, você tem essa oportunidade, faça. Escolha bem uma cidade que seja tranquila de estar sozinho, uma cidade não perigosa. Perigo vai ter em qualquer lugar, né? Mas uma cidade não tão perigosa. E é isso. Tchau, tchau.